Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para falar de mais uma lição do trimestre que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. E a lição é a lição número 9, que fala sobre o fervor espiritual. Vivendo o fervor espiritual. Antes de nós falarmos dessa lição, eu quero dizer aos irmãos que, devido ao decreto municipal e também estadual, essa aula será 100% online. Mas logo, meus irmãos, acredito eu, na próxima semana ou mais tardar, na outra, depois da próxima, estaremos também no templo, podendo assim se reunir no templo e certamente continuará também as nossas transmissões. Vamos estar orando pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando de leitos, pessoas que estão entubadas, crendo que o Senhor pode mudar esse quadro que nós estamos atravessando hoje na nossa cidade e também no nosso estado. Vamos orar. O nosso Deus, Ele não perdeu o controle. Ele está no controle. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Na nossa congregação, muitos irmãos já passaram por essa doença e, pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado grandes vitórias, grandes livramentos. Então vamos estar orando, meus irmãos, em favor dessas pessoas, que estão enfrentando essa doença, crendo que logo, logo nós estaremos juntos, reunidos, adorando e servindo a Deus. Mas, enquanto isso, nós continuaremos aqui unidos, reunidos através das lives, através dos cultos online e também através da nossa querida Escola Bíblica Dominical, onde você pode também estar junto conosco, aqui acompanhando as aulas pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube e também pelo Facebook. Queridos, vamos para a lição. Vivendo o fervor espiritual. Que tema propício para os nossos dias. Dias onde muitos têm se esfriado espiritualmente. Muitos têm deixado uma vida de fervor espiritual e vivendo uma vida de comodismo, uma vida onde as pessoas estão no automático na sua vida espiritual. Mas essa lição, ela nos dá um alerta para nós viver o fervor espiritual até o dia que o Senhor vai buscar a sua igreja. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a verdade prática de ser cheios do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura em classe está em Efésios 5, do versículo 15 ao versículo 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dado ao nosso Deus. Queridos, é importante nós enfatizarmos já no começo dessa aula a importância do fervor espiritual e não deixar a frieza espiritual tomar conta
dos nossos corações. Porque a partir do momento em que a frieza entra na nossa vida, nós começamos a andar não como luz neste mundo, não como sal nessa terra, mas nós começamos a viver conforme os costumes e as diretrizes deste mundo pecaminoso. Então Paulo nos alerta através dessa palavra para que nós venhamos ter o fervor espiritual. Então, meu irmão, meu amigo, vamos meditar juntos, aprendendo a palavra de Deus, e creio que no final dessa aula a nossa consciência estará ainda mais despertada a manter uma vida de fervor espiritual. Lembre-se, no Antigo Testamento, a ordem de Deus era que o fogo ardesse continuamente sobre o altar, Levítico capítulo 6. Mas a responsabilidade disso era do sacerdote. Era o sacerdote que todos os dias de manhã ia até o altar, tirava as cinzas e colocava nova lenha, para o fogo arder continuamente sobre o altar. Então, uma vida de fervor faz a gente ter essa consciência de tirar as impurezas, as cinzas, e colocar lenha nova sobre o altar, para que nós continuemos assim em chamas e sendo luz para este mundo e sal também para essa terra. A introdução, o autor ele vai enfatizar que a importância de ser cheio do Espírito, que esse texto aqui, ele não está se referindo ao batismo no Espírito Santo, conforme nós estudamos na lição de número 3, o qual eu mesmo fui o professor. Mas ele está falando aqui também de uma vida plena no Espírito em todos os momentos da nossa vida. Mas para isso, o que nós precisamos? Tópico 1, importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Devoção. A nossa ideia de devoção é a de apego, dedicação e zelo, como nosso apreço pela oração. Devoção, queridos irmãos, também é entrega. Entrega do quê? Entrega principalmente aqui do seu tempo. O amor pela palavra, o apego ao jejum, leitura bíblica, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Mas isso precisa ser carregado de devoção. É você dedicar tempo para isso. Tempo para o quê? Leitura bíblica. Tempo para oração. Tempo também e zelo pelo jejum, que também é muito importante. Bem verdade, difícil de ser praticado às vezes nos nossos dias, mas tem uma relevância muito grande na questão de devocional diante de Deus. Quando eu falo de devoção, eu lembro do nosso maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o seu ministério, ele mostra a importância da devoção. Depois de ser batizado por João, ele vai para o deserto e fica 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber águas, sem dormir. E ali no deserto, ele está em jejum, ele está em oração, ele está em devoção ao Pai. Tudo isso é válido espiritualmente salutar para a vida cristã.
torna mais eficaz quando acompanhada da santificação e da humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Então, a nossa devoção, a nossa entrega precisa ser algo particular, para que nós venhamos crescer em Deus, em conhecer mais a Deus, em viver em nós a vontade de Deus. Não para sermos fariseus, como os fariseus faziam, que se vangloriavam pela sua devoção, entre aspas, pelos seus jejuns, o qual eles queriam tocar trombeta que estavam jejuando. Eles queriam tocar trombeta que eram homens devotos a Deus. A devoção é importante quando ela é carregada de humildade, de quebrantamento. Assim, essa devoção nos traz prudência e também sabedoria. Meus irmãos, na nossa vida cotidiana, na nossa correria do dia a dia, como é importante ter um devocional. Se você não tem a prática de devocional, começa a ter. E até indico aos irmãos o livro de devocional Dalmatse, que tem muitos devocionais escritos até mesmo por alguns jovens da nossa igreja. Querido, o devocional faz a diferença para o seu dia a dia, para os seus relacionamentos, para a sua saúde espiritual e também saúde emocional. O devocional, ele faz uma diferença gigantesca. Jesus é o maior exemplo disso. Ele não abria mão do seu devocional. Você olha em Lucas, principalmente, ele está no monte, ele está orando, ele está em retirada orando. Jesus constantemente estava preservando um devocional com Deus. Isso faz a diferença na nossa vida. Principalmente as pessoas que sofrem muito na questão emocional, pessoas que sofrem ansiedades, pessoas que têm complexos, às vezes até mesmo de inferioridade, de incapacidade. Começa a ter uma vida de devocional, você vai ver que você vai receber uma força, a força do Espírito Santo, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Essa vida de devocional precisa estar direcionada pela palavra. A vida de devocional precisa estar direcionada pela palavra de Deus. Devocional, oração direcionada pela palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória, isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração, o que é oração para nós, que somos da Assembleia de Deus? O ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus tinha o hábito de orar. E aqui ele cita o Evangelho de Lucas, como eu citei, onde mostra muitas vezes Jesus tendo esse ato devocional dedicado principalmente à oração. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábio e prudente. Então, um cristão que quer se tornar forte espiritual e resistir os dias maus, precisa estar uma vida regada na oração, mas também na palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos torna sábios e prudentes. Você quer sabedoria? Comece então a ler mais a palavra de Deus e a meditar nela. Lembra que o salmista diz no Salmo 1:
Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E este será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e que tudo que ele fazer vai prosperar. Então, medite na palavra de Deus, que você vai crescer em sabedoria e vai prosperar na presença de Deus. O viver sabiamente, esses exercícios espirituais, meus irmãos, eles vai nos dando robustez, ele vai nos enriquecendo espiritualmente e nos tornando mais sábios, mais prudentes. Então, se colocado em prática, isso daí faz uma grande diferença. O escritor ele vai dizer aqui sobre essa questão ser colocada em prática, né? Que nos ajuda a ser sábios, prudentes, diferente dos nécios. Então, quando nós temos uma vida de devocional e de meditação na palavra de Deus, é necessário nós colocarmos em prática, porque o nosso dia a dia vai se diferenciar do dia a dia das pessoas que andam conforme o mundo, andam como os nécios. E aqui o escritor diz que o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele usa uma palavra grega, ásapos, que quer dizer tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17. Então, meus irmãos, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Então aqui resume o que nós estamos falando nesse tópico. Quando nós temos uma vida de devocional direcionada pela palavra de Deus e colocamos em prática, as nossas atitudes no nosso cotidiano se diferenciam das atitudes das pessoas que andam conforme os padrões mundanos. Também dentro do tópico 1, a parte 4 vai falar sobre remindo o tempo. E eu achei fantástico essa parte. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidades dos crentes que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Remindo o tempo. Quando nós começamos a praticar uma vida de devocional, nós colocando em prática, nós conseguimos administrar melhor o nosso tempo. O tempo, meus irmãos, é aquilo que temos de maior importância na nossa vida. Mais do que o dinheiro, mais do que os bens, o tempo, ele é mais importante do que isso. O tempo é tudo. O tempo é valioso. O tempo não tem preço. Uma pessoa pode ser milionária, rica, mas às vezes tem um dia de vida. E se você perguntar para ela se ela troca todo o seu dinheiro por mais tempo, certamente ela vai trocar naquele momento. Por quê? Porque o tempo, ele não tem preço. O tempo, ele é valioso.
Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando: não tenho tempo para ler a palavra. Começa a criar tempo para isso. Porque se você não tem devocional, você está perdendo o seu tempo. Então não perca tempo, comece a ter devocional. Porque assim você precisa aprender a administrar o seu tempo. Tempo com Deus, tempo de trabalho, tempo com a sua família, tempo de recreação. Nós precisamos ter tempo de recreação. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele fala aos irmãos, se eu não me engano, em Corinto, ele fala da vontade dele de estar ali com eles, recreando com eles. Então, é importante ter esse tempo, sim, aonde nós venhamos descansar, aproveitar as coisas dessa vida. Então, muitas vezes as pessoas confundem uma vida de devocional a uma vida onde as pessoas acham que não podem ter tempo para recreação, para descanso, para aproveitar a sua família, e estão muito enganadas. Porque as pessoas que pensam assim, elas estão vivendo uma vida de devocional sem o direcionamento da palavra de Deus. Quando você coloca a palavra de Deus como direção, como uma bússola, você vai ver que você aprende a administrar o seu tempo, o tempo para com você mesmo, o tempo para você e Deus, e o tempo para você e o seu próximo. Então, aprenda a administrar o seu tempo. Glória seja dado ao nosso Deus. Vamos para o tópico 2, meus irmãos. A importância em manter-se cheios do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ela não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheios do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Aqui o autor está falando justamente do texto áureo da nossa lição. Não se deve confundir com a expressão cheia do Espírito Santo no Pentecostes. Não vos embriagueis com o vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olheis para o vinho. A passagem em Provérbios explica a consequência destrutiva da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. Queridos irmãos, não podemos se embriagar com vinho, mas Paulo também vai dizer no vinho em que há contenda. O que é o vinho que há contenda? Não é só o vinho bebida, que faz nós perdermos um pouco a nossa capacidade cognitiva, mas existem outros vinhos aqui que podemos, usar como exemplos que trazem contendas, como o vinho da murmuração, o vinho de assuntos tolos, discussões tolas. Então, tudo isso está, às vezes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho e até mesmo dentro da congregação, aonde, às vezes, um comentáriozinho, uma conversa alheia, nos faz perder o foco e se embriagar, se bebedar daquele vinho que não traz nada de bom para a nossa vida, que não nos traz edificação espiritual para nós e para o corpo de Jesus Cristo. Porque em Efésios, Paulo fala que nós somos o corpo de Jesus Cristo.
Então, coisas que não edificam. E às vezes nós ficamos se alimentando, se embebedando dessas coisas. Principalmente em contendas, coisas que traz discussões, coisas que traz iras, pelejas, murmurações. Então, irmãos, não devemos se contaminar, se embebedar dessas coisas. Mas, em contraste a isso, na lição vai dizer o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida do cristão não é estática. Como diz Paulo em Filipenses, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando. Nós precisamos concentrarmos a nossa mente naquilo que vai trazer edificação na nossa vida. Às vezes tem pessoas, irmãos, que vai para o culto, se reúne com os irmãos para achar defeito, para achar coisas que não edificam, que não ajudam, que não somam. Eu sei que nós não somos perfeitos, nós temos defeitos, a congregação tem suas falhas, eu tenho as minhas falhas, você tem as suas falhas. Mas quando nós estamos juntos, precisamos o quê? Se concentrarmos a nossa mente naquilo que vai trazer edificação espiritual, aquilo que vai somar, aquilo que vai fortalecer o nosso espírito. Por isso Paulo diz: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. E como fazer isso, Rafael? Como se encher do Espírito? Primeiro, não se embriagando com o vinho em que há contenda, com aquilo que é mal. É tirar as cinzas, é tirar aquilo que não presta, é dizer não para aquilo que vai nos minar a nossa força espiritual, minar a força da congregação, minar a comunhão e fortalecer o que? Comunhão, fortalecer unidade, fortalecer a oração, fortalecer a palavra, fortalecer os relacionamentos, fortalecer a mesa, ao sentar à mesa, ir visitar alguém, sentar à mesa, conversar, ter relacionamento. Isso daí o que? Enche o Espírito na nossa vida. É nós enchermos de coisas que vão alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Se encher de coisas que vão produzir frutos do Espírito. Então é buscar isso. Se encher-vos. Olha, Paulo ele fala, mas enchei-vos, como se fosse uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando nós buscamos isso, nós se enchemos ainda mais da presença do nosso Deus. Tanto que João diz, aquele que não ama o seu próximo e diz que ama a Deus, é um mentiroso. Mas quando você cresce no relacionamento, na comunhão com os irmãos, você se enche mais, cada dia mais, do Espírito Santo. Vamos lá. 3. Não confundir o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito Santo em Atos, capítulo 2, versículo 4. Mas não é o caso de Efésios 5, 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz no seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Ora, Pedro foi batizado no Espírito no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Então, irmãos, nós precisamos
ler sempre o contexto da palavra. Às vezes as pessoas pegam um versículo isolado e descartam o seu contexto. Isso é perigoso. Então, devido ao contexto aqui que Paulo está falando e daquilo que ele está falando, coerência do texto, aqui não está referindo-se ao batismo no Espírito Santo, mas de uma vida plena. Como eu disse, uma vida onde nós vamos se enchendo daquilo que é espiritual. E o Espírito Santo vai cada dia mais nos enchendo do quê? Da sua glória. Nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Lembrando que é algo dinâmico. Cada dia nós vamos crescendo espiritualmente. Nós estamos subindo as escadas espirituais, engatinhando às vezes, mas nós estamos subindo cada vez mais o quê? Crescendo na presença de Deus e conhecendo a cada dia mais o nosso Senhor. Glória seja dada a Deus. Meus irmãos, o viver cheio do Espírito Santo, ele é totalmente oposto de viver em contendas, confusões, sabe? Intriguinhas. O crente cheio do Espírito Santo, ele vive em paz, ele vive em harmonia, ele vive com a consciência tranquila, ele vive ouvindo às vezes as contendas, as iras, coisas que vão minar as forças. É como se entrar no ouvido e sair pelo outro. Ele não dá a importância, mas ele tem paz e também alegria no seu coração. É totalmente oposto de uma vida cheia de intrigas, uma vida cheia de contendas. Viver cheio do Espírito Santo é viver em paz, em alegria e também em amor na presença do nosso Deus e também do nosso próximo. Vamos para a parte 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. Um alerta. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Então, como identificar uma pessoa fria e uma pessoa que está cheia do Espírito? Através do quê? Dos seus frutos. Através dos frutos. Pelos frutos, Jesus disse, vocês vão conhecer a árvore. Então, aqui Paulo nos dá uma diretriz. Ele nos fala sobre algumas características para nós identificar uma vida cheia do Espírito. Primeiro, testemunho transbordante. É um sinal evidente onde a pessoa tem uma vida o quê? Que ela dá um testemunho de alegria. A pessoa, ela tem a sua vida no seu cotidiano, sua vida fala por si só. Ela não vive em rodas de escarnecedores, andando conforme o mundo em pecado. Não vive no meio dos escarnecedores. É uma pessoa que vive um testemunho transbordante. Ela não somente fala com palavras, ela fala também com ações. Ela transmite esperanças, transmite alegria, transmite paz, transmite louvor, salmos. Então, o testemunho transbordante, Paulo fala sobre a importância disso. E também dos cânticos, de ter uma vida de louvor a Deus. O louvor também faz parte de uma vida de fervor espiritual. Segundo, dar graças em tudo. Aqui eu quero parar um pouquinho mais. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos.
Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus e Pai, centrada em Cristo. Irmãos, não existe, ao meu ver, uma pessoa cheia do Espírito que não seja grata, a Deus. Por quê? Porque nós estávamos desgarrados, perdidos, condenados. Nós não somos merecedores e ainda não somos pecadores. Somos homens cheios de defeitos, pessoas limitadas. Mas a graça de Jesus Cristo é tão grande na nossa vida, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Quantos estavam lá na sarjeta? Estavam nas drogas, estavam nos vícios, na prostituição, no álcool, estavam em outros tipos de drogas, em outros tipos de vícios, estavam com uma vida amargurada, uma vida de contenda, de ira, de mágoas no coração. Mas o Senhor entrou na vida, resgatou, limpou, encheu do Espírito. E agora, meus irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo, pelo maior presente que é a nossa salvação, a nossa esperança da vida eterna. Então um cristão, ele precisa ser grato. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo ingrata. Por quê? Porque por mais que você faça, você não merece. Você não merece a dádiva que Deus te deu. Você não merece a vida que Deus te deu. Deus te deu e nos deu, meus irmãos, muito mais do que aquilo que nós merecemos. Mas nós não sabemos valorizar muitas vezes isso. E por isso nós não enxergamos a beleza que está em nossa volta. Esses dias até postei uma foto no Instagram de uma flor que eu achei no meio do caminho no dia a dia. E eu postei assim que no nosso dia a dia, às vezes, nós perdemos de ver as belezas que estão à nossa volta, na nossa correria. Tantas coisas bonitas na natureza, pessoas que se importam conosco, pessoas que nos amam. Você tem familiar, você tem alguém que te ama. E às vezes nós não sabemos valorizar isso. Então, nós não temos motivos nenhum para ser ingratos. Mas nós temos todos os motivos de ser gratos a Deus. Só de você fazer assim, ó, você já tem que agradecer pela sua saúde, pelo ar que você respira, pelo alimento que está sobre a sua mesa e pela salvação que Deus te deu. Era para nós sermos condenados, era para nós estarmos lá na cruz, crucificados, humilhados, mas o Senhor entregou a sua vida em nosso lugar e nos fez herdeiro da sua herança e nos faz assentar nos lugares celestiais e ainda nos faz a promessa de sentar-se com ele no trono, como Apocalipse no capítulo de número 3 ele diz. O que vencer vai se sentar comigo no trono, assim como eu sentei juntamente com meu Pai. Meus irmãos, nós precisamos estar gratos, independente da nossa situação, tendo ou não tendo dinheiro. Nós precisamos ter grato, porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem aquilo que você tem. Não tem os filhos que você tem, não tem a esposa que você tem. Uma pessoa que se importa com você, então seja grato. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue ter essa capacidade cognitiva de olhar em sua volta e ver as belezas, ver as dádivas que Deus lhe deu. Tanto que Paulo estava lá na prisão e ele diz aos irmãos em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está na prisão.
Quando ele escreve essa carta aos Efésios, aos irmãos Efésios, ele está na prisão. Então, meus irmãos, vamos ser grato a Deus. Um pregador, alguém que é chamado por Deus, um missionário, que vive uma vida de reclamação, irmão, está dando um falso testemunho. Não tem motivo. Mas eu sou desprezado. Mas tem alguém que não te despreza, que não te desampara. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você não tem motivo para ingratidão, para murmurar, mas sim, você tem todos os motivos para ser gratos a Deus. Também, meus irmãos, sujeição. O que é sujeição? Quebrantamento, humildade, expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, a seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os próprios irmãos da igreja. Irmãos, nós precisamos se sujeitarmos a deixar o orgulho. O que é humildade? É o oposto de ser orgulhoso. É admitir os nossos erros, as nossas falhas. Eu tenho para mim, irmão, algo pessoal que eu aplico, que todas as vezes que medito na palavra de Deus, ou ouço uma pregação pela palavra de Deus, eu sinto em mim uma vontade, uma necessidade de mudanças, de se sujeitar à vontade de Deus, que muitas vezes a nossa carne não quer a vontade de Deus, não quer fazer aquilo que é bom, que Deus nos orienta. Então é necessário nós se quebrantarmos, se humilharmos, pedirmos misericórdia para Deus quebrar o nosso eu, o nosso orgulho. Por isso o devocional e uma vida fervorosa, meus irmãos. Para quê? Para que nós não vivemos mais nós mesmos, mas que Cristo vive em nós. Venha viver em nós. É uma renúncia do nosso eu. É renunciar a nós mesmos para que a vontade do Senhor seja plena na nossa vida. E isso precisa ter sujeição, quebrantamento, humilhação. Às vezes a pessoa, não vou fazer devocional. Porque eu não preciso. Você precisa. Todos nós precisamos, porque para viver a vontade de Deus nós precisamos se humilhar. Nós precisamos se quebrantar diante dele e mostrar a ele que nós somos dependentes da graça, da misericórdia dele na nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos se sujeitar às autoridades, se sujeitar também aos nossos patrões nas empresas e também aos nossos irmãos, aos maridos. Às vezes uma palavra que a esposa tem e que é a vontade de Deus, é algo de Deus. Se sujeitar ao nosso líder espiritual, ao pastor da igreja. Se sujeitar aos irmãos. Às vezes tem irmãos que vêm dar um conselho para nós. E às vezes nós somos orgulhosos, não queremos aceitar. Mas, irmãos, essa sujeição nos traz muitas vitórias. O humilde sempre será exaltado pelo Senhor. Ele será exaltado sobre a terra. Então, fica essa palavra. Vamos se sujeitarmos à palavra de Deus. Se sujeitarmos diante do Senhor Deus. Queridos, vamos para a conclusão. O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito. Então, meus irmãos, para nós refletirmos sobre devoção, sobre a oração,
Oração é o que? É o ato consciente que dirigimos a Deus para se comunicar com Deus em busca da sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Né? Não andarmos como nécios, pessoas tolas, sem juízo. Enchei-vos do Espírito Santo, nós se enchermos do Espírito Santo. Se renovar a cada dia desse enchimento, aprendermos uns com os outros e também, né, ter essa identidade no nosso dia a dia de pessoas cheias do Espírito Santo. Queridos, essa foi a lição. Que Deus abençoe a todos. Acredito que eu fui edificado e acredito que os irmãos também foram edificados através dessa lição. Eu quero orar pela sua vida, abençoar sua casa, sua família, louvar a Deus pela nossa congregação, pela vida do pastor da nossa igreja, o pastor Marcos Romano, e também ao nosso querido coordenador da Escola Bíblica Dominical, irmão Fábio Pazini, também o nosso querido irmão Johnny, diácono irmão Johnny, que tem nos auxiliado também. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, cada um dos obreiros. Que Deus venha abençoar todos em nome de Jesus, pastor Mário, nosso grande amigo, apoiador. Que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento por você e pela sua casa, para que o Senhor venha guardar você nessa pandemia, guardar sua casa, sua família. E se Deus quiser, esse ano será um ano de muita vitória na sua vida. Esse ano, as mudanças que você quer depende de você. E um dos caminhos está aqui, aprendendo a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical e também colocando em prática o devocional. Irmãos, não vamos deixar a frieza tomar conta do nosso coração. Vamos se renovar. Eu fui alertado hoje, através dessa lição, a ter essa importância, a colocar como prioridade, uma das prioridades na minha vida, esse fervor, essa busca ainda mais pela palavra de Deus em oração e humildade, para que eu assim venha crescer também espiritualmente na presença do Senhor. Mas eu quero nesse momento orar por você. Feche seus olhos aonde você estiver, que eu quero orar por você e pela sua casa. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela nossa congregação, aonde o Senhor tem operado grandes maravilhas. O Senhor tem dado grandes livramentos e grandes vitórias. Tantas pessoas, Pai, que passaram por essa doença, por esses momentos de dificuldade, e o Senhor os livrou. O Senhor tem ouvido as nossas orações nesse lugar, o qual é dedicado a buscar e a adoração do seu nome. Senhor, mas eu oro também por todos esses, Pai, que estão nas suas casas, ouvindo a sua palavra, dedicando-se, Senhor, esse tempo tão precioso. E é o melhor tempo a ser dedicado, o tempo de ouvir a tua palavra, aprender da tua palavra. Senhor, guarde a cada um. Livra, Senhor, o seu povo de todo mal, de toda praga, Senhor. Que essa praga não chegue na casa dos seus servos. Livra-os, Pai, de todo mal, de toda praga, de todo vírus, Pai. Livra o seu povo, Senhor. Traz livramento. Nesse tempo difícil, Senhor, consola os corações feridos. Consola, Senhor, aqueles que perderam entes queridos, Pai. Dê força, fortalece o seu povo, Senhor. Que eles venham manter, que nós venhamos manter o fervor espiritual na tua presença, e assim, meu Pai, o seu nome venha a ser glorificado, que a sua bênção entre, Senhor, nessa casa, que eles venham prosperar na tua presença, em amor, em paz, em alegria, em gratidão, em tudo, Senhor. O Senhor venha abençoar o seu povo, enriquecendo eles para a glória do seu nome. É a nossa oração, Pai, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fiquem na paz do Senhor, irmãos.
Amém. Aleluia.